Olá, hoje a gente vai explorar uma ideia que pode de verdade virar a chave na nossa forma de enxergar a igreja. A proposta é bem direta. E se, por todo esse tempo, a gente estivesse usando o manual de instruções errado? Vamos dar uma olhada na igreja por duas lentes bem diferentes. Tudo a partir de um momento histórico que mudou as regras do jogo. Pensa comigo. Muitas das nossas práticas e tradições na igreja vêm de textos que foram escritos num período muito, mas muito específico. Um período de transição. Mas e quando essa transição acaba? Será que o manual que ensina a levantar a obra ainda serve quando a casa já está prontinha de pé? E aqui está a nossa metáfora principal. Olha, existe uma diferença gigantesca entre um manual para erguer paredes, colocar o telhado, e um manual para, de fato, viver dentro da casa. Uma boa parte do Novo Testamento foi escrita justamente como um manual de construção para a igreja que estava nascendo. A grande pergunta que fica é, será que hoje a gente não deveria estar vivendo segundo o manual do lar? Então, vamos fazer uma viagem no tempo. Vamos voltar lá para antes do ano 70 depois de Cristo, antes da destruição do Templo de Jerusalém. Esse período foi uma verdadeira transição. A antiga aliança ainda existia fisicamente, sabe? O templo estava lá. E, ao mesmo tempo, a nova aliança estava sendo estabelecida. É aqui que o canteiro de obras estava literalmente a todo vapor. O texto de Efésios nos dá uma pista, quase como uma planta baixa. Diz que a igreja foi construída sobre essa base, a base dos apóstolos e dos profetas. Mas o que isso quer dizer na prática? E o mais importante, essa base era para ser algo permanente, que a gente continua construindo até hoje, ou era algo temporário, só para o início? E aqui a própria língua original, o grego, nos dá uma dica de ouro. O verbo usado para edificados descreve uma ação que aconteceu uma vez e acabou. Ponto final. Pensa no fundamento de um prédio. Você não fica colocando o fundamento todo dia, certo? Ele é lançado uma única vez. Depois que essa base está pronta, o resto da construção sobe a partir dali. Ou seja, foi um evento único que já foi completado. E quem fazia parte dessa equipe de construção? Bom, primeiro os apóstolos e profetas. Eles receberam a revelação direta, o projeto da nova aliança, para aquela geração específica. E junto com eles, os evangelistas, que tinham uma função crucial, chamar as pessoas para fora do sistema antigo que estava prestes a ruir. Eram funções para um tempo muito bem definido. Então, o ponto crucial é este. Esses dons ministeriais não foram criados para serem cargos perpétuos na igreja, sabe? Eles eram como ferramentas super especializadas, necessárias para uma fase bem específica da obra. Uma vez que o fundamento foi lançado, o propósito principal daquelas ferramentas foi cumprido. E isso tudo nos leva a um evento que mudou completamente o cenário, mas que muitas vezes a gente deixa passar batido, a destruição do templo em Jerusalém lá no ano 70. Isso não foi só um evento político, não. Foi o grande sinal de que a fase de construção da igreja tinha finalmente terminado. Por mais ou menos uma geração, uns 40 anos, os dois sistemas existiram lado a lado. A igreja estava sendo edificada e, ao mesmo tempo, o templo em Jerusalém continuava funcionando. Mas em 70 depois de Cristo, quando o templo foi destruído, essa sobreposição acabou. O antigo sistema foi removido de cena e de forma bem dramática e definitiva. É exatamente isso. O fim do templo significou o fim da transição. A fundação estava completa, assentada. A igreja não estava mais em obras. Os andaimes, que eram aquelas funções temporárias, podiam finalmente ser desmontados e guardados. Certo. Então, se a construção terminou, a nossa forma de viver na casa tem que ser diferente, não é? O foco muda de edificar para habitar. E essa pequena mudança de palavra, na verdade, muda tudo. Esse versículo aqui é a chave de ouro. Presta atenção, a glória é dada a Deus na igreja. Não é na construção da igreja ou no trabalho dos apóstolos, é na igreja, na estrutura que já está pronta. A igreja agora não é o projeto, ela é o lugar onde a glória de Deus habita. É bom a gente pensar naqueles ministérios temporários como um meio para chegar a um fim, e não o fim em si. O objetivo não era criar uma hierarquia que durasse para sempre, mas levar o corpo de Cristo à maturidade, a um estado completo. E esse objetivo foi alcançado quando a antiga estrutura saiu de cena. Ok, beleza, mas como isso funciona na prática? Se a casa está pronta, como é que os moradores interagem uns com os outros? A dinâmica muda, e muda radicalmente. Deixa de ser uma estrutura de cima para baixo e passa a ser uma interação mútua, de lado a lado. Essa tabela aqui mostra a grande virada de um jeito bem claro. Antes, o foco era construir com a direção vindo de cima, dos apóstolos.
Depois, com a casa pronta, o foco passa a ser outro: manifestar a vida que já existe lá dentro. E a dinâmica vira horizontal, com todo mundo participando. E os textos do Novo Testamento, que foram escritos mais para o final desse período, refletem essa nova realidade. A ênfase é o tempo todo no uns aos outros. Falaram uns aos outros, ensinaram uns aos outros, encorajaram uns aos outros. O ministério não flui mais de alguns poucos escolhidos, mas de todo o corpo, com cada membro contribuindo com a vida do outro. Numa casa pronta, a fonte da vida espiritual não vem num lugar específico como um púlpito, nem de uma pessoa designada. A palavra de Cristo habita coletivamente, no meio do povo. Isso significa que a responsabilidade de ensinar e encorajar é de todo mundo, é compartilhada. E a consequência disso é que muitos elementos que a gente associa com igreja hoje são, na verdade, resquícios do canteiro de obras, ou até mesmo do antigo sistema do templo. A ideia de mediadores especiais, de uma adoração focada num local ou num ritual, e principalmente a divisão entre clero e leigos, tudo isso perde sentido quando a gente entende que a casa está pronta e que todos têm acesso direto. Bom, chegando aqui no nosso final, vamos amarrar todas as pontas. Essa mudança de perspectiva de construção para habitação não é só uma questão teórica, não. Ela redefine completamente o propósito das nossas reuniões. Então, a grande mudança é esta. Antes, a igreja se apoiava em pilares humanos temporários para ser estabelecida. Agora, a igreja se sustenta porque o seu único e eterno pilar é o próprio Cristo. A nossa segurança não está mais numa estrutura humana, mas nele. E para fechar, fica essa pergunta para a gente refletir. Quando nos reunimos, qual é a mentalidade? A gente está tentando consertar, construir ou adicionar alguma coisa na igreja como se ela fosse uma obra que nunca acaba? Ou estamos nos reunindo para celebrar e manifestar a vida gloriosa de uma obra que já foi completada, já foi consumada? A resposta para essa pergunta, bom, ela pode mudar tudo.